câmera. Ação. Então tá, beleza. Bom, vamos falar sobre a Páscoa, então, a ideia da história aí, né? Quando você pensa em Páscoa, qual é a primeira coisa que vem na cabeça? Ovo, os ovos, né? De Páscoa. Vou fazer um ovo aqui meio. E o coelho, né? Vou tentar desenhar um coelho aqui male, só pra gente ilustrar um pouquinho. Mas a ideia é essa comparação ao coelho e os ovos de Páscoa no comércio hoje em dia, né? Bom, a ideia da Páscoa será que ela está centrada no coelho e nos ovos, ou tem algo mais profundo? A palavra Páscoa, ela vem do quê? Qual é a origem da palavra Páscoa? Nós temos, uma origem, para nós aqui já é latina, né? Mas no inglês era chamado por alguns, era chamado Passover. Pass, passagem, over, final, caminho final, última passagem ou passar por cima também, tem algumas traduções. Mas tem alguns que chamam ela de Easter. O que é esse Easter? Esse Easter é uma derivação da deusa Ostera. Quem era a deusa Ostera? A deusa Ostera era a deusa da primavera. A deusa da primavera, a deusa da fertilidade no antigo mundo que nós, germânico ou nos nórdicos, que nós conhecemos hoje como os alemães. A nação germânica, né? Vem de uma das tribos bárbaras que invadiu o Império Romano. O Império Romano cai em 476 por culpa das invasões das nações bárbaras, né? Engraçado é que a palavra bárbaro ou barbarus do grego era simplesmente um sinônimo de estranho, porque os gregos não entendiam o que os outros falavam. É como se eles falassem barbar ou para nós blá blá blá, e eles não entendiam. Daí quem falava outra língua eram os bárbaros estrangeiros. E aí, mas por culpa da queda do Império Romano, os bárbaros foram considerados as tribos violentas, né? A gente tem esse sinônimo de quem é bárbaro, é violento, não respeita, mas na verdade a origem da palavra é só quem é um estrangeiro. Bom, mas aí você tem aqui, né, a deusa Ostera. Qual é a moral da história? Qual é a Ostera Easter e passagem em Páscoa, né? E a origem da palavra mesmo, não Easter, já vou explicar o que é o Easter, mas Páscoa, Passover, é do hebraico, vou botar aqui, que pode ser transcrito como Pessa, ou passagem, ou passar, né? Passada, saída. De onde é que vem essa origem, essa palavra? Do mundo hebreu. Quem são os hebreus? Os hebreus foi quem deu origem aos judeus. Os judeus foi quem deu origem ao cristianismo, né? Onde Jerusalém, Israel, aquela região do mundo do Oriente Médio. Só que olha só, de onde é que vem o coelho e os ovos? Tem a ver com a deusa Ostera, a cerimônia de Easter, né? Só que quando que foi comemorada a primeira Páscoa no mundo? Vocês têm ideia? O ano é meio difícil de saber, mas quem comemorou, de onde foi comemorado? Vou fazer uma timeline aqui para nós. Dos nossos dias, 2015, certo? O ano que nós estamos. Atualidade, consumismo, capitalismo, publicidade a todo vapor. E nós temos o ano de mais ou menos, alguns estudiosos admitem, de 1447 antes de Cristo. E aí você tem Cristo morrendo no ano 33 da nossa era. Ele nasceu no ano 0, né? E aí você vai diminuindo até aqui, e daqui do ano 0 em diante você vai aumentando. Então, 1447 até 2015, você tem mais ou menos 3.300, notei aqui que é muita data para minha cabeça. 3.400 na verdade. 3.462 anos desde a comemoração da primeira Páscoa. E onde foi comemorada a primeira Páscoa? No Egito. Quem comemorou a primeira Páscoa? Os egípcios? Os egípcios? Não, os hebreus. Quem são os hebreus? Hebreus. Nessa época, os hebreus eram escravos do Egito. Os hebreus vão dar origem aos judeus. Os judeus vão dar origem a Jerusalém, Estado de Israel, e nesse período vai nascer o cristianismo, lá em Israel,
com a difusão do Evangelho ou da vinda do Messias, da propagação da ideia de que Cristo veio e morreu pelos apóstolos, né? A era cristã começa depois da morte e ressurreição de Cristo. Bom, nessas alturas os hebreus, 1447 anos antes de Cristo, eles eram os escravos no Egito. E saiu o filme agora, em dezembro do ano passado, Êxodos, né? Entre deuses e reis, contando essa história. Quando você lembra de Moisés, que na verdade o nome vem de Mose, que é um nome egípcio. Por exemplo, você tem um faraó que se chamava Tutmose. Tut é Tot, né? É a deusa lua, ou deus da lua. Mose é nascido, quer dizer, é um verbo egípcio, quer dizer nascido dele ou nasceu. Então, é aquele que nasceu da lua, ou nasceu o deus lua, né? Aí você tem Ra-Mose, que era um faraó. Ra era o deus sol, nascido do sol, ou nasceu o deus sol, né? Moisés, na verdade que foi traduzido como Moisés, na sua origem é só Mose. Por que não existe, só existe o verbo nasceu, deu, nasceu, ou nascido, né? E não existe uma outra conjunção, uma ligação. Os egípcios tinham essa cultura, e Moisés ele estava na descendência real do Egito. Inclusive nessa época aqui, era a época da 18ª dinastia dos egípcios e os faraós. E houve uma grande revolução no Egito antes de Moisés. Por quê? Porque no Egito vários povos dominaram a nação. Assim como Babilônia, quando ela surgiu Babilônia, depois Alexandre o Grande foi lá, invadiu Babilônia, e Babilônia se tornou a capital da Grécia. Teve os Medo-Persas também, que antes da Grécia, e depois Roma, que acabou invadindo, né, dominando Babilônia também, dominando as regiões, mas a capital de Roma, do Império Romano, acabou sendo Roma, na Itália mesmo, né? Mas tem todas essas questões. E alguns dos grupos que dominaram o Egito foram os chamados Ixos. Ixos. Acho que é assim que se escreve, se não me engano. Ixos. E esses são os caras que levaram cavalo. Quando a gente vê aquelas bigas egípcias que o faraó andava, que era só aquele carrinho, né? Quem traz os cavalos para o Egito eram os Ixos. Os egípcios não conheciam. Os Ixos trazem a cerâmica, boa parte da música egípcia vai se consolidar com os Ixos. E várias coisas da cultura que nós conhecemos com os egípcios hoje foi graças aos Ixos. Os historiadores dizem que eles modernizaram a nação egípcia. Só que nesse período da história, os Ixos que tinham invadido o Egito não tinham sangue real. Eles não eram da nação egípcia naturais, eles dominaram o império. E aí, a capital do Egito era considerada nessa época como Tebas. E nessa época, o que vai acontecer? Um cara chamado Amos também é um codinome do deus Lua, também é nascido da Lua, o deus Lua nasceu, né? Ele vai reunir o seu exército de Tebas para invadir o Egito e tomar o Egito dos Ixos. E vai botar todo mundo para correr nessa época. E aí, esse Amos, ele era de linhagem real, que eles viviam afastados, né? E quando acontece isso, para ele manter a linhagem real, sabe o que ele faz? O Amos, ele vai casar com a sua irmã. E vai ter um filho com a sua irmã. E uma filha, um filho e uma filha. Desses dois filhos, ele vai fazer os dois irmãos casarem. E aí vai nascer o Tutmose primeiro, depois o Tutmose segundo, e depois o Tutmose terceiro. Dessa linhagem, vou reunir aqui e resumir bem, porque aconteceu uma grande bagunça, houve traições, nasceram filhos bastardos, filhos da linhagem e filhos da não linhagem, com outras pessoas. Quando nascem esses caras aqui, nessa época aqui, surge a primeira mulher e a única mulher que vai ser um faraó no Egito. Essa mulher se chamava Hatshepsut. É a única mulher em posição faraônica. Dessa forma, os faraós eram enterrados assim ou assim. Eles encontraram ela enterrada, depois foram cavar a história dela e acharam essa múmia. E essa múmia era a descendência direta do Amos, ela era neta. E era a única que tinha ainda o sangue real. E ela queria, porque queria ter um filho homem
para poder continuar passando a linhagem, para a linhagem não se perder. Por quê? Porque o Amós disse, nós perdemos o Egito, porque pessoas que não têm nosso sangue invadiram o Egito, os Ixos. Então, preservem a linhagem da família. E ela se lembrou disso. E estava se perdendo a linhagem pela descendência dos homens. As mulheres continuaram sendo fiéis na linhagem sanguínea egípcia. Só que o que acontece? O marido dela trai ela tem um filho com o marido que nasce uma filha e ela morre, e o marido que trai tem uma filha com a amante, nasce um homem, o filho nasce um homem. Quando o esposo dela, que é o Tutmose III, morre, quem tem que assumir? O filho. Ela não deixa o filho assumir e ela assume, como a única mulher, como faraó no Egito. Aí você pode falar, não, mas Cleópatra foi Não, Cleópatra foi a rainha do Egito. É diferente de ser rainha e ter um título faraônico. Os faraós, eles acreditavam que eles nasciam de deuses, eles eram uma coisa totalmente diferente. Tanto é que, quando você procura Hatshepsut no Google, você vai achar fotos e esfinges dela com rosto de mulher e com um cafanhaque, aquela barba do faraó aqui. Tem todo aquele turbante com a serpente, ela tem traços de mulher, ela tem seios, mas ela tem a barba postiça. Porque para ela ser um faraó, um imperador do Egito, ela tinha que se vestir como homens, e às vezes em audiências públicas, em questões políticas do Egito. Só que como a filha dela morre, e o filho bastardo é do esposo dela com uma amante, que não tem sangue real, ela quer muito ter um filho. Aí sabe o que acontece? Ela adota uma criança. Ela acha essa criança onde? No rio Nilo. E quem sabe já leu o livro de Êxodos, sabe que Moisés foi colocado pela sua mãe numa cestinha e foi colocado no rio Nilo. E aí essa é a mulher que está se banhando no rio Nilo, porque o rio Nilo era o quê? Era o deus da fertilidade, da vida, porque o Egito dependia do nascimento, de tudo, da agricultura, era o rio Nilo. Ele era o deus da vida, da fertilidade, da agricultura, né? E nada melhor para pedir aos deuses por um filho homem do que no próprio rio Nilo. E ela acha uma criança boiando, né? Por isso Mose, que é nascido de... As pessoas... Existe uma hipótese, não dá para ser comprovada, mas talvez o nome original de Moisés era Rap-Mose. Como os faraós, Tutmose, nascido da lua, Ramose, nascido do sol, Rap-Mose, nascido do Nilo, ou nasceu o deus Nilo. Só que como Moisés não acreditava nos deuses egípcios, porque ele era hebreu, e ele acreditava no único Deus, no Deus hebraico, o que ele acontece quando ele torna a idade adulta, possivelmente ele riscou do nome dele o Rap. Aí ficou só Mose, ou Moisés, como nós conhecemos hoje. Bom, então essa é um pouco da história naquele momento, esse é um contexto histórico do que estava acontecendo no Egito naquela época. Ah, detalhe, e ela só assume como faraó porque o esposo dela morre, o Tutmose III morre, era para assumir o filho bastardo, ela não deixa, mas ela tinha Moisés. Mas por que Moisés não assume? Se nessa época, possivelmente ele tinha cerca de 40 anos. Porque nessa época foi quando ele matou um soldado egípcio e ele teve que fugir para o deserto. Ele fugiu da nação, ele perdeu todo o trono, ele perdeu toda a descendência porque ele matou um soldado da sua própria nação, né? Porque estava maltratando um escravo hebreu e ele foge. Justamente porque ele foge, o esposo dela morre, ela não deixa o filho bastardo herdar o trono, só existe quem para herdar. Moisés não está mais, tem que ser ela. Então ela assume como faraó nessa época da história. Por isso é a única mulher que assume. Porque não tinha nenhum herdeiro e ela queria manter a linhagem real, né? Ela não queria perder o Egito de novo para pessoas estrangeiras como os Ixos dominaram antes. Lá no avô dela, que é o Amós, que voltou, restituiu, né? Bom, aí Moisés foge aos 40 anos, ele vai passar 40 anos no deserto e depois vai acontecer o que os hebreus dizem de o chamado. Ele vai ser chamado pelo Deus hebraico numa sarça ardente, um arbusto começa a pegar fogo e o fogo não queima, e dali ele escuta uma voz, e Deus hebraico vai falar com ele, e vai chamar ele para libertar o povo de Israel. E aí começa a cair as pragas. Por quê? Porque Moisés ele volta. Quando ele volta, 40 anos depois, Hatshepsut já havia morrido, ela reinou por 18 anos. Só por 18 anos. Quando ela morre, quem assume? O filho bastardo que ela quis tirar, que é, se eu não me engano, o Tutmose IV, eu acho, que o esposo dela é o terceiro. Ele assume. Sabe o que ele faz quando ele assume? Como a mãe dele usurpou o trono, não deixou ele assumir, ele começa, depois de 18 anos, a tentar apagar toda a história da mãe. Então, tem imagens de desenhos egípcios com Deus Ra e Ísis ou Osíris, os dois dando uma bênção sobre um faraó
no meio. E as imagens ainda dá de ver a pintura, e o do meio tu vê que foi lapidado, pegaram a talhadeira e lascaram tudo na parede. Só tem uma silhueta. Por quê? Isso era no templo dela. Depois dos 8 anos. Ele tentou apagar toda a história dela. Tem várias esfinges dela que ele destruiu o nome embaixo e tentou botar o nome do pai, Tutmose III. Ele tentou fazer isso, por isso que demorou só na década de 70 que foram achar a história dela, extremamente recente, da única mulher como faraó. E aí os caras começaram a cavar, eles começaram a entender. Por isso que pouco se fala disso, isso é muito recente. E por isso que pouco se fala da história do Egito com os hebreus e a fuga. Só que quando ela morre, depois de 18 anos, depois de 40 anos, ela reinou por 18 anos, Moisés fugiu aos 40 anos e ele vai voltar para o Egito aos 80. Então são 40 anos depois da fuga. Quando ele volta, quem está reinando? Tutmose IV, o filho bastardo dela, o irmão, teoricamente, de Moisés, dessa época, o irmão adotivo, né? E aí esse é o faraó que Moisés vai, o filme vai trazer como Ramsés, tem outros que debatem, algumas coisas assim, mas historicamente isso aqui é uma coisa bem recente, tem prova para tudo isso. Possivelmente seria Tutmose IV. E aí vai haver o debate, né? O que Moisés quer? Ele quer libertar o povo hebreu que está como escravo no Egito por quase 430 anos já ali. Para ele libertar esse povo, ele precisa pedir para o faraó. O faraó não deixa. E aí começam as disputas e aí começam a cair as pragas. Só que o que acontece é o seguinte, existe um paralelo bem interessante. Todas as 10 pragas do Egito, elas caem em deuses egípcios. O rio se tornou em sangue. Qual foi o rio que se tornou em sangue? Foi o rio Nilo, porque Nilo era um deus da vida. E aí por que os peixes morrem no rio? Porque na verdade o Deus hebreu está dizendo, vocês acreditam que Nilo é o Deus da vida, mas eu sou o Deus da vida e o Deus da morte. E se o Nilo para vocês é o Deus da vida, eu vou matar o Deus de vocês. Então na verdade existia um paralelismo que o Deus hebreu estava tentando mostrar para o Egito que não eram aqueles deuses que eram verdadeiros, mas era ele que tinha o poder sobre aquelas coisas que ele adorava. Então eles adoravam o Deus Ra, que era o Deus Sol. Houve uma das pragas que ficou tudo escuro, o sol não nasceu por 3 dias. E aí tem todas essas descrições, né? Sabe o que é mais louco na história mesmo? É que a maioria dos críticos que não acreditam nessa história, eles diziam até 1902 da nossa era, eles diziam que tudo isso era mentira, eram mitos, igual os deuses gregos. Só que em 1902 eles já acharam um pergaminho chamado pergaminho de Ipuwer. Você pode pesquisar no Google. Ipuwer era um escriba egípcio. E sabe o que está nesse pergaminho? Toda a descrição das pragas que aconteceram no Egito. Era um egípcio que viveu naquela época e ele viu as coisas acontecendo. E tem a tradução, gente, você compara os escritos de Ipuwer com a descrição do Êxodo, é muito semelhante. O Êxodo fala que o sol se escureceu por 3 dias. E Ipuwer fala que teve um período que não amanheceu, era todo treva. Ele fala que o Nilo, as nossas águas, fediam como as tumbas. Quando os hebreus saíram do Egito, o Egito deu muita joia, muito ouro. Eles pediram, os egípcios deram para se livrar mesmo da última praga, que é o que eu já vou falar aqui para entrar na Páscoa. Mas na descrição do Ipuwer ele fala que as nossas joias eram colocadas sobre os pescoços das servas e das escravas. Há várias descrições, era uma testemunha ocular, alguém fora dos escritos judaicos, fora do Antigo Testamento, de fora, um egípcio, nativo da nação, dizendo um relato extremamente semelhante, o qual está escrito no livro do Êxodo. Aí os caras que até 1902 não acreditavam, diziam que era mito, daí agora eles dizem, tudo bem, pode ser que as pragas aconteceram, mas não foi operação divina, deve ter sido alguma manifestação da natureza. Então você percebe, quando alguém não quer acreditar numa coisa, não adianta. As pessoas... A verdade ou ela te ilumina ou ela te endurece, né? Bom, daí nesse contexto das pragas, existe a última praga. Qual é a última praga? É a praga da morte. A morte dos primogênitos. Gênito, aquele que é gerado. Primeiro. O primeiro gerado. Quem é o primeiro gerado? É o filho mais velho. Por que o filho mais velho? Por exemplo, eu sou um faraó e nasce meu primeiro filho. Não interessa se eu tiver 3, 4 filhos depois. O primeiro homem é quem vai herdar o meu trono. Sempre era assim. O herdeiro é o primogênito. E aí, a última praga é a morte de todo primogênito do Egito. Independente se fosse egípcio ou se não fosse egípcio. Por quê?
para tirar toda a descendência. O Deus Hebreus queria que pegasse sua descendência e tirar como escravo, o Egito não queria dar, então peraí, então eu vou tirar a descendência de vocês também, mais ou menos assim, né? Esse paralelismo. Não que o Deus Hebreu fosse vingativo, na verdade, tudo poderia ter sido resolvido na primeira vez que Moisés se apresentou para Tutmos IV, mas ele teimoso, não quis, então ele, por culpa do próprio faraó, as coisas se complicaram, né? Detalhe, para o contexto judaico, hebreu, a morte é considerada como um sono. Não houve uma matança criminosa ou brutal. Na verdade, na noite que eles vão sair, todos os primogênitos estavam dormindo, todo mundo estava dormindo e eles simplesmente não acordaram. Todos eles continuaram dormindo. A morte, no conceito judaico-cristão, ela é considerada como um sono. Na verdade, se você é cristão, você tem que entender que a morte é um sono, que a alma não é imortal e que não existe nenhum tipo de espírito vagando por aí. Isso não tem nada a ver com o cristianismo, isso tem a ver com o espiritismo, que surge lá em 1800, na nossa era, ali nos Estados Unidos, com as irmãs Catarina e Margaret Fox, as batidas nas portas, nas paredes. Então é um outro contexto. A alma é mortal e a morte é um sono. Então, na verdade, todo primogênito, eles passaram a dormir nesse período, né? E o que acontece? Para que os primogênitos dos hebreus não morram, Deus pediu uma coisa, o Deus hebraico. Pediu que Moisés sacrificasse um cordeiro, degolasse o cordeiro, tirasse o sangue do cordeiro, colocasse numa tigela. O cordeiro teria que ser limpo, a carne fosse assada e eles iam comer aquela carne com pães sem fermento, pão de trigo sem fermento e com ervas amargas. E o sangue daquele cordeiro era para ser pegado e passado no umbral da porta, que é a lateral, a parte de cima e a outra lateral, do lado de fora da casa. Por quê? Porque esse seria o sinal. Toda casa que tivesse esse sinal, quando o anjo da morte passasse sobre o Egito, ele passaria por cima da casa que tivesse o sinal e o primogênito daquela família não morria. Por isso a origem da palavra Pessa, ou Páscoa, Passover, passar por cima. Porque o anjo da morte passou por cima da casa de quem tinha o sinal do cordeiro e não dormiram, os primogênitos não dormiram. Então, e o símbolo do cordeiro era um símbolo de liberdade. Alguém morreria no lugar do primogênito. Quem morreu? O cordeiro. O sangue é um símbolo da vida. Pela vida do cordeiro, a vida dos primogênitos foi preservada. O pão, a erva amarga, era para lembrar o sofrimento de escravidão no Egito. E o pão sem fermento e o cordeiro assado era uma comemoração da libertação da escravidão do Egito. Então esse é o resumo da Páscoa. O que é a Páscoa? A Páscoa nunca teve a ver com coelho nem ovos. A Páscoa é a passagem do Egito para a liberdade, a passagem do anjo da morte por cima da casa de quem tinha o sinal do sangue do cordeiro. E a Páscoa, sobretudo, é um símbolo de liberdade da escravidão egípcia. Essa é a origem da Páscoa. Não tem nada a ver com isso. O que isso aqui tem a ver? Isso tem a ver com Easter, que é uma adoração à deusa Ostera. E aí eu já vou comentar algumas coisas para vocês. Por exemplo, o que aconteceu? Quando você vai estudar a história do cristianismo, aconteceu várias coisas, né? Depois da saída do Egito, eles caminham 40 anos no deserto, vão entrar na Canaã, vai surgir a nação judaica, vai construir Israel, Jerusalém, toda aquela descendência no Oriente Médio, né? Só para fazer um mapa mundi aqui para a gente exemplificar um pouco, aqui nós temos a América Latina, certo? Aqui nós temos os Estados Unidos da América, em cima de nós. Deixa eu apagar uma partezinha do coelho aqui. Aqui no outro lado você tem a Europa, beleza? Você tem o Mar Mediterrâneo, a Itália, que é a bota, né? Aquele desenho da bota, o Mar Mediterrâneo. Aqui você desce, tem a África, continente africano. E aqui tem outras partes do mundo, tem a ilha, a Austrália, etc. Tal, a parte oriental, né? Ásia, Japão e tal. Turquia, Rússia, aqui para cima. Então olha só, na época de Cristo, agora nós já estamos em Cristo, passamos 1447 anos depois. Qual era o império que dominava na época de Cristo? A supernação do mundo. Na época de Moisés era Egito. Nessa época é Roma, certo? Qual é a capital de Roma? A Itália. Onde ficava o Egito? No norte da África. Aqui ficava o Egito. Então eles saíram do Egito, caminharam 40 anos no deserto, o Monte Sinai é por aqui, por essa região, e aí eles chegaram nessa parte do Oriente,
que é onde fica Israel. Israel fica aqui, o Líbano fica em cima, a Síria, Damasco, toda essa região do mundo. E nessa época o império era o Egito, na época de Moisés. Caminharam até aqui, chegaram aqui mais ou menos nessa região, fundaram Jerusalém, que era a região dos oásis, uma região muito fértil, uma das mais férteis na região do Oriente Médio. E aí, quando passa 1000 e poucos anos, o Império Mundial se torna Roma. Roma dominava toda essa região do mundo. Isso aqui era considerado o mundo. E Roma era considerado o farol do mundo, a capital do mundo. Tanto é que, quando você pega um texto do Evangelho de Mateus e fala, vós sois a luz do mundo, quando Cristo falou isso, ele estava fazendo um paralelo com o Império Romano, porque Roma era a luz do mundo, era considerado como o farol do mundo. E ele quis dizer, não é Roma, vocês são a luz do mundo, né? Foi um paralelo que ele fez nesse momento aqui. Só que olha só, que ano o Império Romano cai? 476 depois de Cristo, o Império Romano cai. Ele cai por quê? Porque várias tribos, consideradas como as tribos bárbaras, que na verdade eram só tribos estrangeiras, vão começar a invadir o Império. O Império cresceu tanto, comercialmente falando, virou um centro comercial, todo mundo vinha fazer comércio com o Império Romano, e eles não conseguiram mais dar conta de coordenar tudo isso, e o Império começou a se fragmentar. E aí ele vai se fragmentar no quê? Nas 10 divisões da Europa. Então os francos vão se tornar os franceses, os alemanos vão se tornar os alemãos, e várias outras tribos vão dividir. Como o Império se divide, no ano 476, qual era a religião de Roma? Era um cristianismo paganizado. O que é isso? É um cristianismo que tem descendências judaicas, das culturas dos hebreus, judaica, que tem todo o Antigo Testamento, misturado com os deuses pagãos de Roma. Então, por exemplo, quando você vai no Vaticano e vê a estátua de São Pedro, na verdade é uma estátua do deus Júpiter. Quando você pega uma estátua de Maria, na verdade é uma estátua de deusas de Ísis ou Osíris, que são descendências de egípcias, mas que também tem deusas femininas no Império Romano. Na verdade, você vê uma miscigenação de várias culturas. Os romanos tinham a ideia de que, para mim dominar um povo, eu preciso adorar melhor os deuses. Então, quando eles foram invadir a Grécia, eles foram lá e adoraram todos os deuses gregos, porque eles acreditavam que os deuses gregos, se fosse mais adorado por eles, dariam a Grécia para eles. E quando eles dominaram o Império Cristão, eles decidiram absorver essa ideia do cristianismo também, porque o cristianismo estava dividindo o Império. E aí eles pegaram o que era Deus greco-romano, e transformaram em santos católico-cristão que nós temos hoje, porque na cultura judaica não existe santo, isso é questão de paganismo, misturação dos deuses com o cristianismo nessa época. E aí dessa época aqui, os germânicos, que são hoje a nação alemã, adoravam Ostera, a deusa da primavera. E a deusa da primavera tem uma história bem interessante. Sabe qual era o animal preferido da deusa? Os coelhos. E teve um dia no inverno que ela resolveu transformar um passarinho num coelho. Ela era uma deusa meio trapalhona, divertida, gostava de aprontar com as crianças, brincar com as crianças, e ela resolveu fazer isso. Só que, por um azar, na mitologia nórdica, germânica, ela não conseguiu fazer com que o coelho voltasse a ser pássaro. Aí esse coelho, que era um pássaro, ficou um coelho que botava ovos, porque os ovos, quem bota é pássaro. Quem já viu o filme de desenho animado A Origem dos Guardiões? Que tem ali o Jack, que é o que congela, tem o Papai Noel, tem o sonho, né, a fumacinha amarelinha, e tem o coelhinho. E qual é a jogada do filme? A jogada do filme é distribuir os ovos para todas as crianças antes que chegue a Páscoa, certo? Tem a fala do dente também. Quem é esse coelho do filme? Esse coelho do filme é o pássaro de Ostera, que foi transformado em coelho, que brinca com as crianças e que tem que dar os ovos coloridos para as crianças. E é por isso que quando entra na toca do coelho, como é que é o mundo na toca do coelho no filme? É tudo colorido, tudo verde, tudo cheio de flor. Símbolo do quê? Da primavera. Símbolo da vida, da fertilidade. Então, na verdade, coelho e ovos não tem nada a ver com ser liberto da escravidão egípcia. Ter um cordeiro, alguém que morre no seu lugar. Cara, isso aqui é muito mais profundo, cara. Isso aqui é muito mais histórico. Isso aqui é muito mais intelectual do que uma adoração pagã de um pássaro que vira coelho e bota ovos. E que é trapalhão e vai brincar com as crianças. E está aí na história, a gente não sabe de nada disso. Então, essa é a origem pagã e não judaica cristã, né? Só que o que é mais louco ainda, mais profundo se pensar é... Você já se perguntou por que você vai na missa? E o padre fala,
eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E ninguém sabe o que o padre está falando. Quem é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo? O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo era o Messias. Hebraico, judeu. Cristo era... Por quê? Porque o símbolo desse Cordeiro sacrificado, a vida do Cordeiro, que é o sangue que está na porta, pagou o preço da morte dos primogênitos e deu liberdade, era um símbolo de liberdade da escravidão. E Cristo, a Páscoa verdadeira, era um tipo da verdadeira liberdade que o Messias daria ao mundo. Ele morreria em troca de todos os herdeiros do reino, né? Ele faz com que toda a humanidade seja herdeira. Não é mais só o primeiro filho, mas agora todos os filhos são herdeiros do reino, que não é deste mundo, mas é um reino celestial, né? É um reino que está dentro do coração humano. E é Ele que morre em troca da liberdade. Mas eu sou livre. Não, você não é livre não, cara. Nós somos presos ao nosso egoísmo. Nós não somos livres porque nós somos presos à nossa cobiça, à nossa inveja, à morte, à destruição, à vingança, à doença. Essa é a liberdade que Ele veio dar. Esse é o reino, né? Fazer com que todos sejam primogênitos, todos tenham direito ao trono. E esse é o símbolo da Páscoa. Não tem nada a ver com coelho, cara. Não tem nada a ver com ovos de Páscoa. Só que quando a gente chega agora em 2015, quando você entra no mercado, que está na época de Páscoa, o que você vê lá? Você vê aquela coisa louca que você entra debaixo. Eu não consigo entrar debaixo porque eu bato a cabeça lá, né? Mas quem é menor, se olhar para cima, vai ver o fundo do ovo. O que vai estar no fundo do ovo? Vai estar a cara do Homem-Aranha, vai estar a cara do Monster High, vai estar a cara do Hot Wheels, vai estar a cara dos Vingadores. Só que o que é mais interessante é que em 13 de março do ano passado, de 2014, o governo, o Conselho Nacional de Direitos da Criança e do Adolescente, promulgou uma lei, um edito, que considera ofensiva toda e qualquer publicidade voltada para criança e para adolescente. Em outras palavras, surgiu uma lei que proíbe o uso de publicidade ofensiva. E a ofensiva é justamente essa ideia de rotular um produto com um ídolo, com um super-herói, com uma boneca, com alguém famoso e vincular o brinquedo ao brinde. Porque isso vai induzir as crianças. Você quer o chocolate ou você quer o que está dentro do chocolate? Claro que as crianças, todo mundo vai querer o que está dentro. Porque se você quiser o chocolate mesmo, olha só que loucura. A loucura que é isso aqui, cara. Lacta. Um chocolate da Lacta ao leite. Uma barra de chocolate com 150 gramas custa R$ 5,66, mais ou menos. Um mesmo chocolate num ovo de 170 gramas, só 20 gramas a mais, que é basicamente 2 quadradinhos da barra, custa R$ 31,90. Vamos arredondar para R$ 32. Com R$ 32, quantas barras eu consigo comprar? Cara, eu consigo quase 1 quilo de chocolate. Mas nós somos enganados, mentiram para nós dizendo que a Páscoa tem a ver com coelho e com ovos, que não tem nada a ver. Páscoa tem a ver com peça, liberdade, passar por cima. Páscoa tem a ver com sacrifício, com honra, com liberdade de coração, de consciência do ser humano. Essa é a verdade da Páscoa. Não tem nada a ver com austera, com primavera, com brincadeira de criança. E os caras, além de apagar a história para nós, não contar a história para nós, os caras estão zoando na nossa cara. Velho, você vai comprar quantos quilos de chocolate com isso aqui, cara? Quantas gramas de chocolate? Mas a gente está preocupado em quê? No brinquedo. A gente está preocupado no coelhinho, na distração, né? Então os caras estão mentindo para nós, estão burlando uma lei do país. Por quê? Porque não tem fiscalização, o governo não está trabalhando em cima disso, então as empresas não se sentem preocupadas com isso, e eles estão brincando com a nossa cara, zoando com a publicidade, né? Que é a ideia de fazer você comprar o que você não precisa com dinheiro que você não tem. E aí a gente está lá brigando com o pai e com a mãe porque não ganhou ovo de chocolate. Cara, se você quer chocolate, compra uma barra. É mais barato. Pede, mãe, pega aí os 30 reais que você vai comprar e compra 1 quilo de chocolate pra mim. Primeiro que a mãe vai ficar até louco, menino, 1 quilo de chocolate. Mas é a real, cara, é a real. Essa é a real, né? Então, resumindo tudo, a história é essa, cara. Quando a história é apagada, a população é manipulada. Essa é a história da Páscoa. O verdadeiro significado é isso. Não isso. Isso aqui é mero capitalismo, consumismo, né? Uma adoração pagã sendo usada para fazer a gente de trouxa e comprar o que não precisa com o dinheiro que nós não temos. Fechou?